Um ano. O ano começou, ué. Tava esperando o Calçade voltar, pô. Há controvérsias. Pedro Ivo. Viu? O ano só começa depois do carnaval. E o carnaval vai ser em abril. tá lá longe. O carnaval tá sendo empurrado. Então não vai começar. O pessoal do Flamengo está comentando a diferença na intensidade dos treinamentos, né? A intensidade adotada pelo Paulo Souza, a comparação com aquilo que vinha sendo executado em tempos recentes com o Rogério e principalmente depois com o Renato. De repente pode passar por aí a chave do sucesso do Flamengo? Assim, será que faltou um pouco disso na temporada passada? E a gente sabe que o Renato não é chegado a esse tipo de trabalho, de treinamento. Eu acho que a comparação ela é inevitável, né, Paulo? Lógico. O cara que chega, como é que foi o começo do antecessor, por que não deu certo, como quem está chegando está fazendo. E aí, quando você fala de trabalho, você tem o Paulo Souza que chegou, instituiu regras, e aí não são coisas assim, parece que todo mundo faz. Mas ele falou que tinha que chegar a tal hora, o treino começa a tal hora, você vê o vídeo, depois você conversa, aí você vai para... Então, você começa a estabelecer rotinas que você olha um pouco para trás, e aí não é achismo, não é rotular o Renato. O Renato ele incomodou o elenco, as informações dão conta, depois confirmadas, porque não participou de um treino que deveria, porque não viajou para um jogo, por mais que tivesse encaminhado na classificação de Copa do Brasil, poderia estar lá, início de trabalho. Então, o Renato nunca se mostrou exatamente um grande entusiasta desse ritmo inicial de trabalho para você estabelecer os seus padrões. De fato. E aí você chega um cara que o Flamengo vive naquela eterna sombra do Jesus. Ó, o Jesus deu certo porque eu trabalhava assim, assim, assim. Opa, chegou o português que também trabalha assim, assim, assim. Então, gera toda uma expectativa. E as informações dão conta que sim. O Flamengo ele não tinha um time ruim ano passado. Acho que era muito claro para todo mundo que era o melhor elenco do país. Faltava trabalho. Então, o Flamengo tendo trabalho, você imagina que ele vai voltar a postular ali, a incomodar um Palmeiras, a incomodar um Atlético Mineiro, a não virar uma temporada de novo com os 3 principais títulos, falando de Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, de não brigar. Isso é muito ruim para o elenco que o Flamengo tinha, para o custo que se tem, para a expectativa que se gera. Então, o Flamengo, em tese, tenta encaixar o que lhe faltou na última temporada, que era trabalho. Não é que faltava jogador, não é que faltava a bola de um, não, faltava trabalho. Faltou muitas vezes com o Ceni, faltou com o Domi, faltou com o Renato e agora tenta se corrigir isso. Mas agora é só uma ponderação, porque se elogia muito o trabalho da comissão, só que eu acho que precisa andar alinhado também um trabalho da diretoria. A gente está falando do Paulo Souza, um magnífico CT do Flamengo hoje, as intervenções que ele colocou, o telão, você pode gostar ou não gostar, coisas modernas, ele traz, sabe, práticas modernas da sua preparação física, do seu staff. Só que a diretoria do Flamengo não me parece estar andando na mesma mão. O Flamengo vai estrear um Campeonato Brasileiro no Estádio Luso Brasileiro, da Portuguesa. E as informações que chegam é que o gramado, por mais que possa estar aparentemente ok, ele é péssimo. E aí adianta você ter todo esse treinamento maravilhoso, botar preparação física, para botar... Tudo bem que vai começar com um expressinho, né? Com o Flamengo ali sub-20. Mas em algum momento esse time vai jogar lá. A estrutura é horrível, o vestiário não funciona, sabe? A parede não existe, não tem... Então, você vai levar esse time que treina maravilhosamente bem, com um treinador europeu, com práticas das mais modernas, para jogar nesse estádio. Então, assim, eu acho que precisa haver um alinhamento. Acho que é a única ressalva que se faz, porque depois não adianta reclamar se tiver uma lesão, se tiver um cara insatisfeito, se tiver alguém falando que, pô, o vestiário não tinha água assim. Então, assim, você precisa alinhar. Eu acho que dentro de campo a coisa caminha bem. Talvez um pouco ali na parte da diretoria, que escolheu muito bem, inclusive, esse nome, que dê certo pelo profissional que parece ser. A gente tem muito pouco a se falar olhando de perto, mas acho que precisa estar alinhado. Agora, é um início... O Flamengo indica ter um trabalho, algo que lhe faltou em 2021. E eu acho que tem um ponto positivo nessa conversa, Jean, que são ainda os remanescentes do tempo do Jorge Jesus, porque o Flamengo jogava com o Jorge Jesus com uma intensidade, no bom sentido, invejável. Então, quer dizer, esses caras... São capazes de fazer isso. E já foram submetidos a isso. Porque, assim, dependendo de como for, dependendo do elenco que se pega... Vem um cara de fora e fala, ó, vai mudar e agora você que chegava às 9h30 vai chegar às 7h30 e vai começar a correr às 7h45, o grupo não aceita bem, olha, o trabalho vai por água abaixo. Então. E é assim. E não, mas pô, os caras são profissionais. Não, é assim. É assim que funciona. Se o grupo não aceitar, se o grupo não comprar a ideia,
não vai. Então. E assim, e esse grupo já comprou uma ideia que parece ser parecida. E já deixou de comprar outras também. Isso, Não, mas para mim essa é a questão. Primeiro, é claro que o grande ganho precisa ser no trabalho do técnico, é claro. E não é nada contraditório em relação ao que eu falava no ano passado, porque algumas pessoas já me escreveram, mas você dizia que o Flamengo, mesmo que não tivesse um grande técnico, chegaria... Bom, o Flamengo chegou na final da Libertadores. O Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Com o Renato Gaúcho como treinador, que, enfim... No automático ele chega longe. No automático ele já chega longe. Se tem um técnico fazendo... E aí, Paulo, dentro do que você falou, eu acho que tem, primeiro, esse ponto, que é... Você já viu que esses caras são capazes de se dedicar e de se entregar a ponto de ter um trabalho, né, de acatar comandos mais exigentes do ponto de vista disciplinar e do ponto de vista da entrega física. E tem mais. Como o Pedro acabou de falar... Eles vêm de um trabalho que era justamente o oposto, nesse aspecto. De novo, como eu sempre digo, o Renato pode ter seus méritos, e certamente tem seus méritos na gestão do grupo e tudo mais, mas esse nunca foi o forte do Renato, né? Essa coisa, seja da ele questão... nunca se preocupou em esconder. Nunca. Nem da questão tática e nem dessa coisa meio de, né? Então, quando o Pedro diz que um dos incômodos dos jogadores, e ele traz isso como informação e não como opinião, que um dos incômodos dos jogadores... era justamente a falta de entrega, de empenho do Renato, de trabalho mesmo, né? De trabalho, de estar lá o tempo todo, de cobrar, de exigir e tudo mais. É bom, se chega um técnico completamente diferente, o oposto disso, né? Depois, é muito bom para esse técnico, porque, pô... Esse grupo gosta. Os caras tinham chegado... Né, de uma anarquia, vamos dizer assim. Eles chegavam e eles estavam se incomodando. Eu estou exagerando, tá? Quando eu digo anarquia, não estou. Claro. Mas é para uma figura de linguagem. Assim, quando eu digo, eles estavam chegando de uma anarquia completa, de que cada um fazia o que quiser, não tinha cobrança, não tinha empenho, não tinha. E aí chegam para um cara. Sabe quando aconteceu isso? Uma vez parecida até, do ponto de vista da entrega, só na seleção brasileira. Depois de 2006, lembra o que foi aquela Copa de 2006? Com o talento que tinha aquela seleção. O talento que tinha, foi aquela coisa, que estava tudo muito solto, que não tinha exigência e tal. Houve a escolha de um técnico que não eu acho que não tem comparação com o Paulo Sousa, embora os dois tenham ligação com a Fiorentina, mas a escolha do Dunga, ela se deu justamente para ser o contrário, né? Para ser um cara... E deu certo, se você for ver nesse aspecto. Quer dizer, aqueles mesmos caras que de alguma maneira... estavam meio soltos ali e desfrutavam dessa liberdade, eles mesmos, em grande parte o elenco, né, depois continuou sendo... Eles mesmos entenderam, pô, eu preciso realmente de entrega, eu preciso talvez da disciplina, do coisa. Então, acho que esse papo que eu ouvi muita gente falando, o cara chega lá... Né? Exigindo os caras chegar às 8 da manhã, não pode usar celular na mesa. Talvez os próprios jogadores quisessem um pouquinho disso e estejam dispostos a conceder nesse aspecto para ter resposta dentro de campo. Por aí, Birner? Eu acho que faltava método, em primeiro lugar. Eu não gosto muito de usar essa palavra que já usou, anarquia, porque anarquia tem comprometimento com o coletivo. Anarquia tem hierarquia imposta por conhecimento, não é imposta por cargo, então é uma coisa diferente. As pessoas usam muito, muito mal a palavra. Só que não estou falando que o mundo tem que ser anárquico, eu só estou falando que as pessoas usam mal a palavra. Não, mas no caso, faltava método. Dizendo que é o seguinte, eu acho ainda que fosse a autoridade imposta pelo conhecimento, claramente não era algo que o Renato conseguia fazer. Ele não conseguia. Sim. Né? Exatamente. Ele não faltava conseguia. método. O que a gente viu na final ali da Libertadores, a maneira como, antes da prorrogação, os caras olhavam para o Abel Ferreira, os jogadores do Palmeiras e os jogadores do Flamengo olhavam para o Renato, enfim, só... Desculpa, Biro. Então, não, sem problemas. Eu acho que faltava método. Faltava um técnico capaz de direcionar os jogadores e de conquistá-los pelo conhecimento. Já disse várias vezes, o Renato ganhou, em princípio, pela simpatia, ganhou pela conversa e foi perdendo aos poucos pela incapacidade de dar aos jogadores aquilo que eles queriam profissionalmente. Porque é um elenco que gosta de ganhar,
é o elenco que compete, não é o elenco em que os principais jogadores dão migué. Você não vê o Gabigol querendo sair do jogo, o Bruno Henrique saindo também, o Arrascaeta quer jogar, né? Você pega ali o Arão, o Felipe Luiz, são jogadores comprometidos, são caras que querem entrar para a história com títulos, e o Renato não pôde oferecer isso. Então a mudança de método de treino, ela pode ser positiva, porque entra muito naquilo que o Calçade disse. A gente tem que ficar aqui falando sobre coisas que a gente ainda não tem certeza como são, porque a gente não viu o resultado disso em termos de futebol dentro de campo por algumas rodadas. Porque treinos intensos, isso é básico. Hoje em dia se treina como se joga. A programação vai ser a ideal para lidar com a temporada insana no número de jogos, convocações do futebol brasileiro? O treinador consegue se adaptar a isso? Os jogadores vão comprar ao longo de toda a temporada esse tipo de método? Eu acho que o Flamengo fez um movimento interessante na escolha do técnico. Uma aposta inteligente e que acho deve ser referendada, vista de maneira otimista e positiva pelo torcedor. Mas a gente só pode falar se isso vai ou não ser transformado em futebol ao longo da temporada. Então, em princípio, acho legal que os treinos sejam mais intensos, que as coisas tenham método, que as coisas melhorem, e vamos esperar um pouco mais para ver que tipo de jogo isso vai resultar. Calçade. Ô Paulo, o treinamento começa às 8 da manhã. A menos que você seja vizinho ali do Ninho do Urubu, você tem que acordar umas 6 horas da manhã para estar na hora. E não é que às 7h59 está legal chegar. Não, tem que chegar antes, porque ele também quer que o jogador se alimente antes e depois do treinamento. Então você tem que chegar muito cedo. Para acordar às 6, vamos ficar 6, vai. Você tem que dormir, umas 8 horas pelo menos. Senão, o campo começa a gritar, o campo começa a te denunciar. Você tem que dormir às 10. Cara, você já está vendo onde o Paulo Souza quer chegar, né? A galera que não está acostumada a isso nitidamente você vai saber quem é quem. Você vai saber tanto pela questão biométrica, lá quando você bota o dedinho para ver que hora chegou, e o seu rendimento, que ele está pegando no sono, dormindo no treino. Então é um novo ritmo. O Birner falou de uma palavra que a gente usou lá no começo do programa, que eu acho que é a palavra fundamental, é método. Futebol tem que ter método, todo esporte tem. Esse negócio de vai lá, vamos fazer, vocês são bons, se for para fazer desse jeito, não precisa de treinador. Qualquer um pode chegar ali, vamos, vai. Coaching. E, apostaram nisso aí. Já apostaram nisso aí. Né? Já apostaram. Então, cara, é o seguinte, né? O cara vem com uma outra ideia de futebol, né? Ele tem preparador físico que trabalhou na Premier League, então assim, o nível de intensidade na cabeça deles é muito superior. E ele vem ao Brasil, poxa, eu sou treinador do Flamengo, sou treinador do time que na América do Sul talvez tenha um maior potencial econômico, né, financeiro para comprar jogador, eu tenho chance de ganhar uma Libertadores. Eu vou lá dar moleza para os caras, mas de jeito nenhum, é a chance da vida dele. Também, ele está vendo dessa forma. O Flamengo não é assim vamos lá passar umas férias no Rio, que é bem agradável. Não é isso que ele está fazendo. Ele vem para valer. Então é muito diferente daquilo. Mas tem algum mistério nisso? Alguma surpresa? Nada, não tem nenhum mistério. Apenas que é uma forma profissional de se levar ao futebol do jeito que se leva no futebol europeu, do jeito que jogadores brasileiros, quando são contratados, não questionam, não podem questionar. Ou eles se adaptam a esses métodos, a essas regras, ou eles batem e voltam para cá. A diferença é que nem todos os clubes começam treinamento às 8 horas da manhã. Onde a consciência profissional ela é mais, sim, ela é mais forte. Você começa o treinamento às 10 horas da manhã, das 10 a meio-dia, com uma intensidade de jogo. Onde isso é menor, você começa às 8 horas da manhã. Tem um fato engraçado, assim, bem né? No ano passado, o Bahia trocou de técnico algumas vezes, né? E trouxe o Dabove, né? O argentino, que veio com a comissão e tal. E os caras eram loucos pro treino.
E os treinos eram numa intensidade absurda, né? Aconteciam numa intensidade absurda. E houve essa mudança nos horários, né? E aí, diz que os caras eles chegaram, acho que antes das 7 da manhã, porque 7h30 todo mundo está no campo. Principalmente da comissão técnica, tá? Todo mundo cobrança, 7h30 no campo. 7h30 da madrugada já. Só não avisaram o roupeiro. Diz que no primeiro dia tava todo mundo lá, mas não tinha. Ô, meu rei, não avisaram o roupeiro do Bahia. Daí depois o roupeiro foi avisado e começou a acordar mais cedo também. Daí chegaram lá, tá tudo trancado, todo mundo lá e não tinha. Os caras de jeans, né? Não tinha uniforme. Eu acho que uma coisa, só para fechar, Paulo, acho que uma coisa... Bermuda. Eu acho que esse elenco do Flamengo talvez reaja melhor do que outros poderiam reagir aqui, porque eu acho que tem uma cultura de trabalho de fora, tem muita gente experimentada, vivida e que trabalhou em alto nível, que entende que a chegada do Paulo Souza, que pede para estar no CT às 8, toma café às 8h30, 9 horas tem vídeo, 10 horas vai para o campo, 11 horas vai para o campo. Eu acho que tem uma cultura, não é desmerecendo os outros elencos, mas tem muita gente experimentada em alto nível que talvez tenha essa maturidade. O cara chegou, ele está fazendo isso porque tem um sentido. E a gente ganhou tudo em 2019 também. Para ajudar com o resto do grupo, teve um português aqui para botar ordem na casa. Não é só a gente, não é só aquela coisa do só entrar em campo, com 200 milhões até eu faço, como a gente ouviu aí depois. Então, acho que tem uma aceitação melhor por uma cultura futebolística um pouco mais estabelecida no grupo do Flamengo. A gente está falando de Gabriel, não vingou, mas viveu lá. Pedro bateu e voltou, tudo bem, mas você tem um Diego, você tem um Felipe Luiz, você tem um Diego Alves, você tem gente que viveu isso Davi Luiz. por muito... Davi Luiz agora. Você tem gente que viveu isso por muito tempo, entende que por mais que não se goste, claro, dormir às 10, acordar às 6, estar no CT às 8, mexe com a dinâmica ali do cara que às vezes, tem um horário todo trocado porque tem um jogo 9h30 na quarta-feira, tudo bem. Mas eu acho que também tem uma maturidade de vivência da bola um pouco mais elevada do grupo do Flamengo. Acho que isso talvez... E tem uma memória muito fresca do... Em 2019 teve isso. Deu no que deu. Acho que tem um pouco disso também. Olha, Agora, nós Pedro, vamos... Oi, Paulo, pode falar. Tudo isso, só para complementar, tudo isso vai ser testado quando começar a temporada. Claro. Porque agora é uma tranquilidade. A temporada, Bola. o Paulo Souza vai...